Qual a diferença entre um creme aniônico e um creme não iônico? Será que você está usando os diferentes tipos de base de forma correta? Esse vídeo é para te ajudar a acabar com essa dúvida e evitar erros na hora da adição dos ativos. As emulsões, como você sabe, se você é um profissional que trabalha na área técnica, são os principais veículos, as bases utilizados em cosméticos e dermocosméticos também, sendo que as de caráter aniônico e não iônico são as mais utilizadas. Então, os profissionais que trabalham incorporando ativos, os profissionais que trabalham com bases dermatológicas já estão acostumados com as bases aniônicas e com as bases não iônicas. E para começar a falar sobre elas, eu gostaria de começar classificando os diferentes tipos. As emulsões podem ser classificadas de acordo com a existência ou não de cargas elétricas na estrutura do seu emulsionante, que é aquela matéria-prima presente na composição que promove a emulsificação. O primeiro tipo que eu gostaria de destacar são as emulsões que possuem cargas elétricas e que por isso são chamadas de iônicas, que vem de íons, que pode ser aniônica ou catiônica, vai depender da carga presente. E o segundo tipo são as emulsões não iônicas, as quais não apresentam cargas elétricas. Então é muito importante que você saiba diferenciar. Então as cargas elétricas estão envolvidas aí nessa classificação. E primeiro eu vou falar sobre as emulsões aniônicas. E uma emulsão aniônica tem a característica de ter carga negativa. Então, se o emulsionante presente na estrutura dessa emulsão for aniônico, se esse emulsionante for aniônico, significa dizer que quando em solução aquosa, ele irá se dissociar formando íons carregados negativamente. Então, aniônico, negativo. São emulsionantes muito utilizados em bases dermatológicas. Então, as bases dermatológicas aniônicas, por utilizarem esses emulsionantes, possuem geralmente baixo custo. Isso é uma vantagem para o profissional. Mas existem também alguns problemas, digamos assim, que é justamente em relação à compatibilidade com a pele dessas bases aniônicas. Essas bases costumam ser irritantes para a pele, muito mais irritantes, digamos assim, que os demais tipos de bases. Um exemplo clássico de uma emulsão aniônica ou uma emulsão base aniônica é a obtida por uma cera muito conhecida no mercado, cuja composição pode ser que você saiba, e essa composição é álcool cetoestearílico e cetilestearil sulfato de sódio. É uma base muito comum, muito utilizada aí para fazer bases dermatológicas em farmácias de manipulação e para criar bases para incorporar ativos. E os principais representantes dos emulsionantes aniônicos utilizados em emulsões óleo em água são os emulsionantes de metais alcalinos, como por exemplo sais de sódio, sais de potássio, ácidos graxos de cadeia longa também, estearato de sódio, o cetilfosfato de potássio, que é um emulsionante muito conhecido e muito utilizado também para fazer bases aniônicas, e também compostos sulfatados e sulfonados, como o lauril sulfato de sódio. E para emulsões água em óleo, se utiliza muito emulsionantes de metais divalentes e trivalentes, sais de cálcio, por exemplo. Agora, e se a emulsão for não iônica? Bom, nesse caso, o emulsionante presente será não iônico, cuja característica é não possuir cargas específicas ou cargas ionizáveis. Está entendendo a diferença? Então, enquanto que um emulsionante aniônico possui carga negativa, um emulsionante não iônico não possui carga ionizável. Então, essa é uma das principais diferenças entre esses componentes. Como exemplo de emulsionantes não iônicos, nós podemos citar, por exemplo, os ésteres poliglicólicos de ácidos graxos, como por exemplo, estearato de polioxietileno,
Por exemplo, álcools graxos de cadeia longa, como o álcool cetílico, álcool estearílico e também o álcool cetoestearílico. Ésteres de glicerila, como monoestearato de glicerila, ésteres de sorbitano, como monoestearato de sorbitano, e também os polissorbatos, como o polissorbato 80, que é um dos principais emulsionantes não iônicos. E um exemplo de uma emulsão base não iônica é obtida pela utilização da base tipo Polavax, que pode ser que você já tenha ouvido falar, cuja composição é álcool cetoestearílico e monoestearato de sorbitano polioxietileno. Agora, em termos de características e propriedade, qual é a diferença entre emulsões aniônicas e não iônicas? Você sabe? O que um tipo faz que o outro não faz? Isso é importante. Bom, as emulsões aniônicas podem possuir capacidade detergente e por isso elas são muitas vezes utilizadas como emulsões de limpeza, emulsões demaquilante, digamos, para aqueles produtos que atuam dessa forma, para formulações de alta permeação cutânea também, como um creme aniônico para tratamento. Uma outra característica importante das emulsões aniônicas é que elas são incompatíveis com ácidos e cátions polivalentes. Então é importante você prestar atenção nessa informação para evitar incompatibilidades na hora da manipulação. Já as emulsões não iônicas constituem um grupo muito importante que apresenta como característica, por exemplo, baixa toxicidade. Esse tipo de emulsão também apresenta menores problemas de compatibilidade com outros materiais e isso é uma vantagem porque você tem menos compatibilidade na hora da manipulação. E uma vantagem é que esse tipo de base tem digamos que uma familiaridade com outros materiais, com mudança de pH, com adição de eletrólitos. Então é uma base que você consegue trabalhar muito mais ativos, muito mais ingredientes, fazendo com que o seu trabalho seja facilitado ali no laboratório, evitando incompatibilidades, como mudança de cor, mudança de odor, separação de fases. E em virtude de tudo isso que eu acabei de falar, esse tipo de base apresenta como vantagens uma série de pontos em relação às bases aniônicas, como eu disse. Então, eu tenho como uma das principais características da base não iônica um menor grau de irritabilidade cutânea, baixa toxicidade, baixa sensibilidade à adição de ativos, eletrólitos, maior grau de compatibilidade com substâncias diversas, menor sensibilidade à alteração de pH. Então, olha só a quantidade de vantagens que uma base não iônica promove. Isso com certeza facilita o seu dia a dia como profissional e também faz com que você crie bases com características específicas. Por exemplo, uma base para ser utilizada para um público que tem pele delicada, em virtude da baixa toxicidade. Então você tem várias vantagens. Bom, resumindo tudo que eu falei, a principal diferença entre uma emulsão aniônica e uma não iônica é a presença ou não de cargas ionizáveis, sendo que essa diferença pode influenciar muito na estabilidade da formulação final, conforme o ativo cosmético é adicionado. E além do fato que as emulsões não iônicas são mais suaves, apresentam baixa toxicidade e um menor grau de irritabilidade, sendo as emulsões indicadas aí para pele delicada, então pele sensível, pele de gestante e também pele de crianças. E agora uma pergunta muito importante que muitos alunos, muitos profissionais me fazem é: como escolher o tipo de emulsão correta na hora de adicionar determinado ativo? Quais são as situações em que cada tipo é indicado? Bom, para responder isso, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que, para a manutenção da estabilidade da emulsão, é muito importante que a característica iônica do ativo dermocosmético a ser adicionado nessa base, por exemplo, seja compatível com a dos emulsionantes empregados na manipulação dessa emulsão base. Então, o ativo, a característica desse ativo tem que ser similar
a desse emulsionante utilizado na base. Dessa forma, eu não terei problemas de incompatibilidade, isso é muito importante. E as emulsões aniônicas, como um creme aniônico para tratamento, são geralmente compatíveis com princípios ativos que requerem veículos com esse caráter, como por exemplo, ureia, hidroquinona, dihidroxiacetona, resorcina. Então, todos esses ativos que eu acabei de falar combinam com uma base aniônica. Já as emulsões não iônicas são compatíveis com ativos ácidos, ácidos em geral, incluindo os alfa-hidroxiácidos, por exemplo. Uma emulsão aniônica também é compatível com filtros solares, extratos vegetais, óleos vegetais, vitaminas. E eu vou dar alguns exemplos para ficar mais fácil para você. Vamos falar, por exemplo, sobre o ácido glicólico. Ele é um composto não iônico, constituinte do grupo dos alfa-hidroxiácidos, então é um ácido muito conhecido. Por isso, o ácido glicólico e os ácidos em geral devem ser manipulados em uma emulsão base não iônica, em virtude dessa característica de similaridade. Então, as características elas são muito similares e isso evita incompatibilidade. Assim, para você não errar mais na escolha da base para adição de ativos, eu preparei aqui algumas informações para você, algumas informações bem práticas. Lá vai a primeira, hein? Para emulsões de limpeza e demaquilantes, utilize sempre os emulsionantes aniônicos. Isso tem que ficar claro. Para peles infantis e pele sensível, escolha emulsionantes não iônicos. Por quê? Porque eles apresentam o menor grau de irritabilidade. Para formulação de alta permeação cutânea, o ideal é utilizar emulsionantes aniônicos. Então, as bases aniônicas são muito mais interessantes quando eu desejo permeação cutânea. Não use emulsionantes ou emulsões aniônicas para incorporar ácidos e cátions polivalentes. Porque eu já disse, ácidos, ativos ácidos, são muito mais indicados, possuem uma similaridade muito maior com o emulsionante não iônico. Use emulsões aniônicas para incorporar ureia, hidroquinona e dihidroxiacetona. Muitos profissionais fazem isso de forma incorreta. Então agora você já sabe que a hidroquinona, a dihidroxiacetona, a ureia devem ser sempre incorporados em bases aniônicas. Isso é muito importante. Use emulsões não iônicas para incorporação de ativos ácidos. Tá claro, né? Dei até ênfase aqui. Use emulsões não iônicas para formulações de filtro solar. O filtro solar se dá muito melhor em uma base não iônica. Para a maioria dos ativos cosméticos, a base de escolha é a emulsão não iônica, mas quando associar ativos de diferentes características iônicas, por exemplo, um aniônico com um não iônico, prefira uma emulsão aniônica. Sempre pesquise por estudos de estabilidade quando você precisar associar ativos de diferentes características iônicas. E é importante, sempre que possível, realizar testes de estabilidade para você evitar ali problemas de mudança de cor, separação de fases, algum problema de incompatibilidade. Bom, hoje eu dei bastante informação, eu espero que você tenha gostado. E se você quiser aprender mais dicas como essa, para auxiliar no seu dia a dia, no dia a dia da sua farmácia, se você trabalha em farmácia de manipulação, e te mostrar como criar bases dermatológicas, você precisa conhecer o curso Bases Cosméticas Express. Ele foi criado especialmente para profissionais que querem aprender mais sobre como criar suas próprias bases dermatológicas e, principalmente, economizar com isso. Então, você vai criar suas bases e não precisar comprar uma base pronta, por exemplo. Você vai poder personalizar suas bases, por exemplo, para ativos que você deseja utilizar. Você pode criar seus próprios sensoriais quando você cria sua própria base. Você pode criar sensoriais para diferentes tipos de pele. E com isso você vai ter muito mais opções para agradar os seus clientes e também os prescritores. O curso ele tem um preço bem acessível, independente do porte da farmácia, e é uma excelente oportunidade
de aprender a criar e também melhorar as bases que você já possui, inclusive, no seu estabelecimento. E para saber mais sobre essa oportunidade, é só você acessar a minha loja online. O link está na descrição desse vídeo, então vai lá, clica, você vai receber mais informações. Eu espero que essas informações possam, a partir de agora, te auxiliar a trabalhar de maneira correta com creme aniônico, não iônico e ativos diversos que você tem aí no seu laboratório. E com isso, com certeza, você vai evitar incompatibilidade em suas bases e também vai evitar que o seu tratamento seja ineficaz e vai criar produtos de qualidade, principalmente produtos que funcionam. Um abraço para você e até a próxima!